Vocês já repararam que os efeitos especiais de alguns filmes talvez estejam piores hoje em dia do que estavam antigamente? Olha esse vídeo aqui do Rafa Delgado, que ele tem um ponto muito importante. Se liga. Semanas pra analisar essa. Eu parei algumas semanas pra analisar essa foto aqui e eu fiquei chocado. Eu queria entender porque o CGI dos anos 2000 é muito melhor do que o CGI dos filmes de agora. Por exemplo, você pega o exemplo aqui do King Kong de 2005 e olha esse gorila, olha o peso dele, olha a respiração, ele parece um gorila gigante de verdade. Ou então o David Jones aqui do Piratas do Caribe, isso aqui é bizarro. Todo mundo, tinha uma época que a galera achava que isso era maquiagem, olha os tentáculos desse bicho. O próprio Transformers de 2007, a sequência ali dos robôs no meio da cidade com explosões, aquilo ali era ótimo, perfeito. E obviamente o General Grievous de 2005 no Star Wars A Vingança dos Sith. Que cara, a respiração daquela máquina é surreal. Agora corta pra hoje. Flash de 2023. Cara, que cena é essa? Tipo assim, parece que um grupo aleatório de galera, de fã, às vezes os fãs conseguem fazer até um efeito melhor. Como que isso passou pro cinema? Ou até mesmo alguns filmes da Marvel. Eu quero entender, na verdade, por que os filmes de CGI antigamente convenciam mais do que hoje, sendo que hoje a gente tem uma tecnologia muito mais avançada que antes. Será que a galera de antigamente realmente era melhor no que fazia? Ou é porque, enfim, o produto vai ganhar dinheiro de qualquer forma, então eles fazem de qualquer jeito? Eu queria entender se vocês também curtem mais os filmes de CGI dos anos 2000 pra cá do que os recentes de agora. Eu gosto muito de um canal gringo que chama Corridor Crew, que eles falam muito sobre isso, né? E eu acho que ele tá certo ao mesmo passo que ele tá errado. Então, assim, ele tem um ponto sério mesmo dele, assim, de falar que sim, tem coisas que são mais feias, e acho que nesse ponto ele tá certo. Mas hoje a gente tem certos refinamentos que hoje a gente não olha. Então, hoje, pra vocês terem uma ideia, a gente tem efeito especial em tudo. Tem muita coisa que tem efeito especial. Tem filme que a galera refaz cidade inteira. Tem gente que troca, tipo, coisa. Tem gente que troca coisa em ator. Hoje a gente tem uma parada que chama maquiagem virtual. Então tem coisas de atores que os caras trocam e às vezes a gente sequer sabe que trocou. Porque hoje a gente tem vários pequenos refinamentos que a gente não vê. E isso é um ponto muito importante, né? Então, o Corridor Crew, que é um canal muito legal, eu sou muito fã desse canal. Vou deixar até a recomendação aqui pra vocês assistirem, porque é um canal que vale muito a pena você ver, porque eles falam de bastidores de filmes, né? Então aqui eles vão falando como é que fizeram tal e tal efeito especial, como é que tal filme fez tal coisa, eles fazem os próprios projetos deles. Então tem muitas coisinhas pequenas que a gente vê em filmes. Então, por exemplo, ele pega uns filmes argentinos que os caras colocaram uma chuva numa cena que não tinha chuva. Ele vai mostrando cenário que a galera trocou. Tem um monte de filme brasileiro que usa efeito especial e às vezes a gente não sabe, porque a gente não tem essa dimensão. Então tem esse ponto 1. Mas o segundo ponto que acontece, e é muito, muito pesado, eu colocaria que é uma questão de tempo versus de quem manda nas produções. Então antes você tinha uma questão de tempo para fazer os filmes. Os filmes tinham um prazo maior de produção. Os filmes eles não tinham uma linha de produção tão rápida. E hoje os filmes eles entram num Fordismo muito grande, né? Quarteto Fantástico é um filme que os caras terminaram de escrever o roteiro, gravaram, fizeram os efeitos especiais, botaram pra estrear, e, pô, em coisa de menos de 2 anos. Sabe? Menos de 2 anos. Você fala, pô, como é que os caras conseguiram filmar um filme, editar, fazer os efeitos especiais, fazer tudo isso, e, pô, em menos de 2 anos? Um filme que deve ter a porrada de efeito que tem um Quarteto Fantástico, né? Por quê? Porque eles fazem num ritmo rápido, e hoje eles têm um monte de empresa que cuida de efeito especial. E aí vem o segundo ponto, que é pra ganhar tempo, você precisa dividir o processo em etapas. Então, por exemplo, o Schiller, ele falou aqui que, pô, o Senhor dos Anéis foi filmado na Nova Zelândia, papapá, foi. Mas olha que loucura. O Senhor dos Anéis, quem fez quase todo os efeitos especiais do Senhor dos Anéis foi a Weta, se eu não me engano, né? As coisas dividiram uma ou outra coisa. Hoje, quando você vai abrir os créditos de um filme de efeitos especiais, você vai ver que às vezes os caras trabalharam com todas indústrias de efeitos especiais. O cara às vezes trabalhou com todas. E o trabalho ele é muito mais fragmentado. Então você tem uma empresa que faz só água, você tem uma empresa que faz só chuva, você faz a empresa que faz não sei o que, você tem a empresa que faz não sei o que lá. Então eles acabam jogando para várias outras etapas, para várias empresas diferentes, e depois eles montam. Nem sempre quando eles montam, encaixa direito.
Por isso que a gente tem tanta refilmagem em filme também. Então isso vai virando uma maluquice, porque o cara encaixou um monte de coisa e aí falou assim, puta, essa cena não ficou boa, essa aqui não ficou legal, essa aqui não ficou bom, esse cara é bom, mas não era bom nisso, esse cara era bom naquilo, mas não é bom naquilo. Então isso vai virando um caos pra você gerir. Antes de continuar esse vídeo aqui, quero pedir pra você deixar o seu like, que você fortalece bastante a gente. E não esqueça de se inscrever. Mais de 50% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas aqui no canal. Principalmente quem tá assistindo aí por celular. Então você que tá assistindo através do seu celularzinho, se inscreve aí, não custa nada, é de graça, ajuda a gente, deixa o like. E quero falar que o nosso boné, ó, estou cansado, chefe. Eu estou cansado, chefe. O primeiro produto da minha lojinha já está à venda, então se você quer aqui um boneco, é basicamente um statement de vida aqui, ó, vai ter um link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Então quando você compra esse boné daqui, você está ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui. Esse produto é o primeiro produto da nossa lojinha, a gente quer produzir muitas outras coisas legais pra vocês, então dá uma olhada no link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e compre o nosso boné maravilhoso. De volta pro vídeo. E essa pressa de fazer, e qual que é a grande parada pra fazer uma cena ser boa? E porque eu falei, a diferença de quem tá no controle. Quando um diretor tá no controle, o diretor ele vai sentar com o cara que vai fazer os efeitos especiais e vai falar assim, tá. E por mais que vocês critiquem o Michael Bay fazia isso, tá? Você vai virar e falar assim, tá, a gente vai enfiar o Optimus Prime aqui. O que a gente precisa? Ah, a gente precisa dessa luz, precisa desse ponto de referência, precisa fazer não sei o quê, porque a gente vai fazer isso no coisa. Beleza, então o cara já filma pensando como vai estar o efeito especial. Então ele já tá pensando na condição de luz, como ele vai mandar essa luz pro cara dos efeitos especiais, como o cara dos efeitos especiais vai fazer o sombreamento, como ele vai fazer a inserção. Porque tem toda uma preocupação, assim. Tu vê o Bumblebee e o Shia LaBeouf no primeiro Transformers, cara, tu em determinado momento você acredita que ele tá lá, assim. Tem cenas que são lindas, assim. Você não pega o corte. E tem muita coisa que o próprio Michael Bay fazia em loco, assim. Um monte de explosão, ele realmente explodia a coisa. Aquilo não é bomba artificial, aquilo é pessoas explodindo coisas, tá ligado? São explosões reais, ele trabalha na explosão real, tipo, e ele faz isso, tipo, pô, vou botar aqui baixinho pra gente ver, mas olha essa cena daqui, que maravilhosa. Quem lembra disso daqui sabe o que é isso daqui. Então, tipo assim, isso daqui não é... Isso aqui que você tá vendo não é um... Isso aqui é um carro de verdade, tá? Isso é um carro de verdade. E aí quando vai ter a transição pra eles virando o robô, o bagulho parece... Ó, isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui eles estão destruindo coisa mesmo. E aí, ó, quando ele vai virando, porra, olha o peso que tem isso. Olha a luz, olha a sombra, olha a incidência de luz e sombra. Pô, isso aqui é maravilhoso. Olha o... Nossa, é bom demais isso daqui. Olha essa pancadaria. E olha o peso como ele coloca nas coisas, como tem uma fisicalidade. Olha isso. Ele explodiu essa van mesmo pra fazer isso. Então você vai sentindo o peso, ó. Olha o que eu falei de luz e sombra. Você tá vendo que eles não estão completamente iluminados? Por quê? Porque o sol tá a pino. Então eles estão naquela luz do sol de que ele tá muito iluminado de um jeito, ao mesmo passo que tem uma sombra incidindo de outro jeito. Isso que torna um realismo muito grande. E pô, olha isso. Pô, tu não tem em 2025 uma cena que tenha o peso, que tenha o calibre disso. Mas é você ter uma mesclagem de cena real, de você ter cena muito bem feita de efeito especial, de você ter uma coreografia, de você ter um pensamento, de você ter um diretor que tem na mão. O Michael Bay não era um diretor iniciante quando ele tá fazendo isso. Ele é muito bom em fazer CGI, isso daí vocês não podem tirar isso do Michael Bay. Então tem muitas coisas que ele faz isso muito bem. E hoje, quando tu vai pegar um filme da Marvel que é feito na correria, o cara precisa entregar o bagulho em 1 mês, 2 meses. E aí vai horrível, velho. E vai horrível, vai do jeito que dá. E essa linha de produção, essa coisa do produtor falando acelera, 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 acelera. Aí você perde preocupação com fotografia, aí você perde preocupação com efeito especial, você perde preocupação com enquadramento, você perde preocupação com como vai ter um efeito especial, joga pra ilha. Vamos fazer tudo no volume, né? Que é aquela tecnologia da Disney. Então ilumina tudo muito bem e o cara resolve depois. O cara não resolve tudo bem depois. O cara ainda tem uma questão de fisicalidade, tem uma questão de criatividade, de como é que o cara vai inserir, de como é que vai ter movimentação. Então, assim, um efeito especial muito bem feito, ele é um efeito que ele é pensado desde o storyboard, que é o desenho que o cara faz, até a produção final. Que é por isso que o Jurassic Park é tão bom, que é por isso que o Piratas do Caribe é tão bom, que é por isso que filmes bons são tão bons, e até filmes piores que a gente... filmes menores que a gente vê hoje tem excelentes efeitos especiais. Por que Godzilla Minus One ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais?
Tu vê o quanto que os caras tinham de dinheiro e o que eles fizeram naquele filme? Amigo, é um milagre. Mas por quê? Porque os caras sabiam, a gente tem pouco dinheiro. Então, cada vez que a gente colocar a porra do Godzilla aqui, ele tem que ter uma sensação e um peso. Tu vai ver os cortes de custos da produção também prejudicam muito por perdermos muitos efeitos práticos. Na série da She-Hulk tem umas boas cenas, tem umas cenas toscas no Demolidor que podiam ser feitas por um dublê. Exato. E assim, os caras falam assim, bota o dublê lá, bota o dublê lá, bota o dublê lá. Por quê? Porque vai ser menos perigoso pro ator, porque vai poupar custo, porque, uma diária do ator fazendo um malabarismo, pô, é caro, se sofre um acidente é um processo. Bota um borrachão lá. Tu vai ver o Homem-Aranha 2, pô, tem um bagulho que nunca, mano, eu nunca vou esquecer. Eu lembro que quando estavam fazendo o Homem-Aranha 3, foi divulgada uma imagem de um dublê do Homem-Aranha sem braço. E eu não tinha entendido. Falei, cara, por que o Homem-Aranha tá sem braço? Por que tem um dublê sem braço do Homem-Aranha? Cara, porque eles fizeram uma cena que o Homem-Aranha dá um soco no Homem-Areia. E pra isso funcionar do jeito que eles queriam no filme, eles contrataram um dublê sem braço. Vocês estão... Mano... Vocês estão entendendo que doideira, mano? Os caras contrataram um maluco sem braço pra fazer essa cena daqui, ó. É um cara sem braço socando o cara. Pra funcionar melhor no efeito especial, velho. Hoje em dia eles nunca... Mano, nunca que eles fariam isso. Aqui, ó. Só pra vocês verem que eu não tô inventando. Aqui, ó. Olha o maluco sem braço. Eles contrataram um cara, ó, ele sem braço aqui. Eles contrataram um humano sem braço pra fazer essa cena, pra ela ficar o mais impecável possível, mano. Isso é muito louco, mano. Isso jamais seria feito hoje, mano. Isso jamais seria feito hoje. Os caras meteram, mano, bota uma luva verde aí, bota não sei o que, resolve depois, dá um jeito depois. Mas não, o cara sabia, tipo, pra dar o peso que eu quero pra essa cena, filmar uma... Cara, os caras pra filmar uma cena, pra filmar essa cena daqui, os caras tiveram um trampo de contratar um maluco sem braço, sabe? Quanto é que custou a diária desse cara? Quanto é que custou pra fazer essa cena? Sabe, vocês entendem? Que hoje em dia isso jamais aconteceria. E aí hoje, beleza, tu consegue fazer coisas que eram muito mais malucas. Hoje em dia você consegue fazer coisas que não tem mais limite. Porém, você perde o peso também. Esse é o último ponto. Antes, boa parte dos efeitos especiais, eles eram muito centrados na fisicalidade das coisas, no peso das coisas. Só que agora a gente tem histórias que estão cada vez maiores. E a gente vai perder um pouco da referência das coisas. Quanto mais escalafobético vai fazendo uma coisa, mais a gente vai olhando e falando assim, não, isso aqui não é real. Então a gente vai perdendo... O Gaveta fala muito disso. A gente vai perdendo o lastro daquilo com a realidade. Então assim, o cara tá voando... Por exemplo, o Thor voando num bode de CGI. Cara, você sabe que o bode de CGI não voa. Então, tipo, porra, você entende que aquilo não é real. Então, mano, você automaticamente... Você perde um pouco daquilo. Você vai ficando menos ligado nas coisas. Mas vou dar um exemplo pra vocês de um filme que a galera... Um filme que a galera não vai se ligar, que tem um monte de efeito especial e que compensa muito. E se você visse, vocês vão ficar louco. O Top Gun Maverick. Top Gun Maverick e o Fórmula 1. Fórmula 1 tem um monte de efeito especial. Você não vê. Você não olha. Você não fala, caralho, aquele carro é de CGI. Não olha. Por quê? Porque eles mesclam real e o CGI. E aí o bagulho, pum, clica. Eu aposto com vocês, quando sair o making off do Fórmula 1, a gente vai descobrir que mais da metade do filme foi feito em fundo verde. Só que, como tem muita cena que foi filmada real também, muita coisa que foi feita lá, muita coisa que realmente aconteceu, na nossa cabeça, a coisa mescla, porque as coisas estão juntas. Então tem essa mesclão, essa... Pega. Velozes e Furiosos. Quando o Velozes e Furiosos ainda tinha um lastro na realidade, você acreditava. Quando o Vin Diesel resolveu fazer rinha de carro no alto, batendo, não, você já não pega mais. Então por isso que a gente vai perdendo tesão nos efeitos especiais e a gente vai parando de acreditar neles. É um senso do que faz sentido na nossa cabeça. Ver o do Senna foi assim, pô, a série do Senna tem um monte. Pô, a série do Senna, a corrida dele na chuva, vocês vão ver como é feito. Deixa eu ver se eu acho fácil isso daqui. A da chuva é muito foda, mano. Mano, olha como eles filmaram a parada. Olha isso.
Ó, isso aqui é uma tecnologia parecida com o volume da Netflix. Acho que deve ser o próprio volume. Mano, só que tu acha que essa porra é real, velho. Isso é muito foda, mano. Isso é muito foda. Não é nem tela verde, é um LED. Mas, ó. Mano, olha que foda isso, mano. E tu vê a série, tu não compra que essa porra é efeito especial. Aí, ó. O carro girando e tal. Mas aí por quê? Porque eles têm cena em pista, mano. Tipo, eles têm cena em rolê que rola. Então, assim, é a mesclagem muito boa de como você vai conseguir fazer essa mesclagem do que é real, do que é verdade, do que não é. Então você precisa ter esse cuidado de mesclar as duas coisas, entendeu? Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir outro vídeo que tá aqui do lado. Valeu!